Por favor, pegue a sua Bíblia, estamos quase nos assentando já, tá bom? Pega aí sua Bíblia, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 12, e nós caminhamos aí nessa sequência de pregações que eu faço da afirmação, do nome da série, também uma pergunta para você, porque a série é Preparados para a Volta de Cristo, e eu faço a pergunta: você está preparado? Você está preparada para a volta de Jesus Cristo? Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela expectativa da tua volta, e nós pedimos em nome de Cristo, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor hoje nos torne preparados para a tua volta, que o Senhor nos ensine o que essa palavra tem a nos dizer, e que nós saímos daqui edificados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, as autoridades brasileiras, presta atenção nisso aqui, isso é uma leitura, eu vou ler um trechinho aqui de uma reportagem que eu li. As autoridades brasileiras estimam que cerca de 264 mil venezuelanos vivem atualmente no país. Uma média de 500 venezuelanos continua a atravessar a fronteira com o Brasil todos os dias, principalmente para o estado de Roraima. Esse trechinho aqui de notícia eu tirei de um site da Acnur, que é uma agência da ONU para refugiados, e lá até mencionava um elogio feito pelas Nações Unidas ao Brasil, por ser o país que mais recebe refugiados na América Latina,
de lá que eu tirei essa informação. Mas na verdade isso é uma informação velha, porque essa é uma informação de 31 de janeiro de 2020. Aí veio a pandemia, a fronteira foi fechada. Mas mesmo assim, estima-se que pelo menos 20 mil venezuelanos, mesmo com a fronteira fechada, atravessaram clandestinamente a fronteira vindo para o Brasil depois disso e vieram aí, estão aí em solo brasileiro. Eu fico pensando aqui, de Caracas até a fronteira com o Brasil, aproximadamente, Caracas é a capital, né, da Venezuela, aproximadamente 1.300 quilômetros, e teve gente que fez isso a pé. 1.300 quilômetros, gente, é chão, é muito chão. 1.300 quilômetros, daqui em Aracaju, é aproximadamente 1.300 quilômetros, Aracaju, capital do Sergipe. O que faria uma família, pai, mãe, filhos, às vezes crianças, pegar uma estrada dessa e passar por esse sofrimento enquanto caminha? O que faria? Você já se colocou no lugar de uma pessoa dessa? Quais seriam as circunstâncias que levaria alguém a chegar à conclusão de que isso aqui não é mais o meu lugar? Esse é o lugar que eu nasci, mas não dá para ficar aqui. Isso aqui está se desfacelando. Aqui vai de mal a pior. O que levaria alguém a passar por esse caminho de peregrinação, por essa luta, para chegar à travessia dessa fronteira, para uma nova pátria, para uma nova nação, para um outro contexto? E eu fiquei pensando o quanto isso tem a ver com o que nos ensinam as duas cartas aos Tessalonicenses, mas aquilo que eu quero conversar com vocês hoje, porque o nascimento da igreja lá em Tessalônica, você sabe, você que tem acompanhado as pregações, foi no meio de muita perseguição. Paulo saiu de lá fugido. Jason, que foi o homem que recebeu Paulo na casa dele, teve que pagar fiança, foi levado aos tribunais. Os que haviam se convertido foram mal vistos pela cidade de um modo geral. Os judeus em especial se levantaram ali para tornar a vida deles difícil. E entre a primeira carta e a segunda carta, a gente não sabe exatamente quanto tempo foi, mas não foi muito tempo. Alguns falam em 6 meses, alguns falam em mais tempo. Mas nesse tempo, as coisas só pioraram para os Tessalonicenses. Perseguição aumentou, dificuldades aumentaram. E no meio de tudo isso, você vê uma igreja perseverante. Irmãos, às vezes as coisas são assim. Às vezes a gente está vivendo uma luta e com o desejo de que as coisas melhorem, orando para que as coisas melhorem, mas às vezes as coisas pioram. Não é fácil. Não é fácil você estar, e aí eu penso lá naquele venezuelano, pensando se ele vai se arrancar e deixar tudo para trás, e vai se arrancar com a sua família dali. Aquela expectativa, mas será que melhora? Mas não será que melhora? E não melhora, até que ele fala, realmente, eu não pertenço mais a esse lugar. E nós estamos aí nessa caminhada, aguardamos melhora, mantemos a fidelidade, mas as lutas continuam se levantando. Enquanto as lutas se levantam, nessa caminhada rumo ao céu, algumas pessoas infelizmente desanimam. Infelizmente algumas pessoas desistem. Infelizmente é o que a gente vê, como diz a parábola do semeador. Há pessoas que começam bem, mas quando vem o calor das dificuldades, das perseguições,
Quando vêm as dificuldades da vida, essas pessoas desistem do Evangelho, porque na verdade elas são plantas que não têm raiz profunda no céu. Elas não têm raiz profunda no Evangelho das Boas Novas de Cristo. As raízes não são profundas o suficiente. Eu diria até que uma raiz invertida, né? Aquela raiz que não está na terra, ela está no céu, que não está tirando a água do solo, mas está tirando a água das alturas. É assim que é o povo de Deus, um povo que está enraizado, com a raiz para cima, está com a raiz no céu. Mas muitas pessoas não colocam, não aprofundam as suas raízes. E louvado seja o Senhor, não era o caso dos Tessalonicenses. Não era o caso. Por quê? Porque eles se mostraram uma igreja profundamente enraizada na Sião celestial, na cidade que está nos céus. As raízes deles mostraram, porque quando as coisas pioraram, dificuldades vieram, o apóstolo Paulo longe, ele e os seus companheiros longe, sabendo que as coisas lá estavam cada vez piores, ele tinha também outras notícias. E aí é interessante, irmãos, e a gente precisa colocar isso na nossa mente, que nós precisamos viver assim. Ele escreve para eles, e cada palavra aqui tem um significado tão poderoso. Igreja dos Tessalonicenses em Deus. O apóstolo fala aqui no primeiro versículo: irmãos da igreja que tem um endereço em Tessalônica, mas que na verdade está radicada, está fundamentada em Deus. A sua raiz está em Deus. Então, ao mesmo tempo que eles são cidadãos de Tessalônica, não são, porque eles são cidadãos celestiais, cidade do céu, essa dupla cidadania, né? E eles vão agora caminhando com esforço para chegar à sua nova pátria. Eles já experimentaram a fé por ouvir o Evangelho. Eu queria que você se lembrasse quando você pela primeira vez ouviu e entendeu o Evangelho de Deus, porque o Evangelho ele teve esse efeito na sua vida, como teve na vida deles. Quando ele diz assim, graça e paz, você sabe que a gente insiste com esse negócio de graça e paz, né? Já viu? A gente começa o culto e já vem logo com graça e paz, mas não é à toa, não é jargão, sabe? Não é mania, isso é porque a fonte, o fundamento está aqui. Porque se você está vivendo em grande tribulação, se você está vivendo em grandes problemas, e a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente, ou seja, todo aquele que quiser seguir a Jesus Cristo, vai passar por perseguições. Você vive dessa forma, então você resiste por quê? Primeiro, a graça de Jesus alcançou você. Quando eu falo da graça, eu estou falando de tudo aquilo que Jesus Cristo fez para salvar você, e é nessa graça que você tem a sua paz. O mundo conhece paz quando não tem dificuldade, o mundo conhece paz quando não tem problema, ou seja, não conhece paz. Quem é que vive sem problema? Quem é que está no planeta Terra e não está enfrentando dificuldade? Você pode ficar alienado, mas sem problemas você não está. Você pode não ligar, fazer de conta que não está ali, mas o problema está te comendo pelos pés. A realidade, irmãos, é que nós experimentamos a paz por causa da graça. É por isso que chega aqui um pastor, chega aqui um irmão, chega aqui um presbítero, ele logo já lascam graça e paz na sua vida, irmão. Porque é por essa razão que nós estamos aqui, porque o Senhor nos salvou e é nele que nós temos a nossa paz. Talvez seja disso que você hoje esteja precisando. Talvez o que vai fazer sentido na sua vida nessa manhã é justamente essa parte da pregação. Talvez o que você esteja precisando seja essa paz que excede todo entendimento, essa paz que está fundamentada na graça de Jesus Cristo, nesse amor demonstrado na cruz, nessa entrega de Jesus por você para salvar a sua vida. Se você sair daqui com fé nessa graça, já resolveu tudo mais. E aí vem esse graça e paz, né? E aí o apóstolo ele diz assim, ele elogia os irmãos, e ele já tinha elogiado eles, né, na primeira carta. Na primeira carta ele deu graças a Deus pelo testemunho daqueles irmãos.
na Macedônia. Irmãos, ele diz lá na primeira carta, o testemunho de vocês já espalhou por toda a Macedônia. Macedônia, né? Como se eles estivessem em Belo Horizonte e em todo Minas Gerais estivessem sabendo. Foi isso. Em toda a Macedônia já estão sabendo. E agora, graças a Deus, na primeira carta. Agora na segunda ele fala, irmãos, nós somos compelidos, cumpre-nos, né? Que ele diz, cumpre-nos sempre, dá sempre graças a Deus. Ele diz, irmãos, eu sou obrigado, eu sou compelido, eu sou impulsionado, é minha obrigação agora, irmãos, dar graças a Deus por vocês. Por quê? Olha aí o texto. Por quê? Porque a fé de vocês, verso 3, cresce sobremaneira. A fé de vocês está crescendo além da medida. Irmãos, quando eu penso que vocês estão crescendo na fé, eu descubro que vocês estão crescendo mais do que eu esperava. Eu sou obrigado a dar glória a Deus. Ele diz isso. Irmãos, eu tenho que dar glória a Deus, porque o amor de uns para com os outros, e a expressão aqui, ela dá a ideia que o amor de cada um para com o outro, sabe, sem excluir ninguém. O amor de vocês aí na igreja, essa igreja em Tessalônica, mas que é uma igreja celestial, esse amor de vocês vem aumentando mais e mais. Aqui a ideia é superabundando, ele está transbordando, irmãos. O amor que vocês demonstram de uns para com os outros, irmãos, ele está não tem palavra, está superabundando. Irmãos, quantos de vocês querem viver uma igreja assim? Eu quero, pastor, viver uma igreja assim. Quem quer carta de transferência para a igreja de Tessalônica aí? Levanta a mão aí que eu vou anotar aqui, vou dar as cartas. Não, eu quero viver uma igreja assim, uma igreja onde a fé está assim. Até o apóstolo está surpreso, onde o amor é tão grande de uns para com os outros, a consideração de uns para com os outros, a luta que um irmão abraça pela causa, pela vida do outro, é tão intensa, que o Senhor Deus está inspirando alguém pelo Espírito de Deus a dizer, vocês estão de parabéns. Isso vai ficar registrado na história da fé, isso vai chegar lá em Nova Cachoeirinha, lá na 9ª igreja presbiteriana. Quem quer transferência para essa igreja? Quem quer essa carta de mudança, né? As pessoas mudam para muito longe, porque aqui tem muita gente que mora longe. Inclusive por muitos anos eu morei longe aqui da igreja, nunca pedi carta de transferência, porque a gente tem não é uma coisa simples você mudar quando você tem uma missão, quando você está ligado a uma igreja, quando você está trabalhando nessa igreja. Então, mas quando as pessoas mudam para muito longe mesmo, que é difícil, chega ao impossível ela congregar, ela pede carta de transferência, a gente dá a carta. Uma carta de mudança, né? Mas e se essa carta hoje, irmãos, fosse uma carta de mudança não geográfica, mas fosse uma carta de mudança de vida para nós? E se nós almejássemos ser essa igreja e não congregar numa igreja dessa? Como se houvesse por aí igrejas que, se você sair daqui e for para lá, é lá que a bênção está, é lá que as coisas acontecem. Irmãos, essa carta, ela pode ser a carta da nossa mudança, se nós almejarmos isso para nós, essa fé, esse amor no meio das tribulações. E o apóstolo diz aqui, eu dou testemunho de vocês, porque vocês estão, o que a gente compreende aqui, vocês estão perseverantes, vocês estão firmes, e vocês estão abundantes em amor, mesmo no meio das perseguições. Talvez vocês perguntem, como é que eu posso viver assim? Como é que eles podiam viver assim? Irmão, você sabe o que é ser perseguido? É você lá numa cidade como essa, o dono do açougue não quer mais vender para você, fala, para você e sua família eu não vendo mais. Vai criar seus bois, vai criar seus porcos. Aqui eu não te vendo, porque você é daquele grupo. Eu não atendo você, aqui você não tem voz.
Vamos fazer uma reunião de pais aqui, das crianças aqui, da nossa escola aqui, mas você não tem voz não, você cala a boca, porque você é daquele grupo, você é daqueles. As vagas estão abertas para emprego, mas você não adianta trazer o currículo não, que eu não quero gente da sua laia aqui, gente da sua igreja, gente dessa fé, gente que não quero você. E nós vivemos isso em alguma medida, irmãos, e ainda vamos viver mais disso, à medida que as coisas pioram na nossa caminhada para Canaã celestial. Ainda vamos experimentar mais perseguições do que estamos experimentando, e você precisa se perguntar, como é que você poderia viver dessa maneira? E eu já expliquei para você que é simples de entender. Não quer dizer que seja uma coisa banal, mas é simples de entender, porque tudo se baseia naquela dinâmica da fé, esperança e amor. Porque se você coloca a sua fé em Cristo Jesus, quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se a sua fé está firmada em Cristo Jesus, o seu coração é despertado em esperança, e aí os seus sonhos já não condizem mais com as pressões que estão fazendo sobre você, porque você sonha conforme Deus, você sonha conforme a promessa de Deus, e aí você age, porque amor é atitude, você age em amor, e é assim que a igreja dos Tessalonicenses conseguia ir rompendo no meio das perseguições, e é assim que nós também vamos conseguir romper no meio das perseguições, com o fruto do Espírito. Nós já pregamos aqui com detalhes para você que esse fruto do Espírito, por que fruto do Espírito? Porque não é fruto seu. Naturalmente você vai tomar bomba nessa prova, mas pelo Espírito de Deus que habita em você, esse Espírito foi dado a você, e se você viver essa vida cheia do Espírito, o fruto do Espírito em você vai manifestar alegria, vai manifestar a paz, vai manifestar a paciência, vai manifestar a benignidade, a bondade, todas aquelas coisas que são características desse amor. Esse Espírito é que estava atuando nos Tessalonicenses, e é por isso que eles se mantinham perseverantes e firmes e abundantes no meio das perseguições, das tribulações, dos problemas. Deixa eu explicar isso mais para você ainda, para você saber que nós estamos falando de nós. Não estou apenas contando para você a história da igreja em Tessalônica. Mas o sistema do mundo é maligno. Vamos falar de sofrimento. Sofrimento no mundo hoje. O sistema do mundo é maligno. O sistema é maligno. O sistema é feito para ser esmagador para muita gente. E aí você pensa, é o sistema capitalista? É o sistema socialista? Qual que é o sistema? É o sistema que a palavra de Deus diz, o sistema geral, por causa da maldade do mundo. Seu primeiro inimigo chama mundo. Um sistema feito para humilhar você. Sabe como que o mundo te humilha? Ele pega uma modelo maravilhosa lá, segundo os padrões eleitos deles lá, e coloca e diz: essa é a mulher bonita. E ele ataca você, mulher, para que você se ache menos do que aquilo que o seu Senhor diz que você é. Ele pega homens perversos, bem-sucedidos financeiramente, e joga na sua cara, homem, que você é um fracassado, porque o seu emprego te remunera mal, porque você não é um qualificado, porque não você isso e aquilo, sendo que Deus chama você de filho. O mundo, se você olhar para o mundo passa por cima de você. O mundo é feito para te julgar para baixo. O mundo é feito, você pode fazer o que você quiser. Ele te chama para uma aliança, e aí tem alguém regendo essas chamadas aí. O diabo, irmãos, seu segundo inimigo. Ele rege muito bem essa orquestra que o mundo faz. Ele é aquele que está sempre te fazendo propostas, mas propostas falsas, falsas propostas de paz. Tudo isso te darei se prostrado me adorares? Não foi só para Jesus.
Veja que Satanás não foi descarado a ponto de mentir para Jesus. Tudo isso é meu. Como assim tudo isso é meu? Ele vira para Deus, que criou todas as coisas. Todas as coisas subsistem pelo seu poder. Ele diz, na verdade, isso não é seu, isso é meu. Eu posso te dar se você quiser. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Satanás vem dizer assim, o negócio pode ser melhor para você. Larga essa mulher. O negócio pode ser melhor para você. Não larga, porque ela é útil para você, mas trai. Não, você está passando por dificuldades, mas aqui, se você montar um negócio dessa ou daquela maneira, você pode ser bem sucedido. Não, eu conversava com um irmão recentemente, trabalhando num órgão de fiscalização aqui na nossa cidade. O irmão até adoeceu. Por quê? Por causa de roubalheira lá, que ele não compactuava, e ele não aceitava, e ele ficou perseguido, e as pessoas o perseguindo ali no seu meio de trabalho, de todas as formas, e ele não aceitando as coisas, e ele foi adoecendo. Ele chega diante do médico lá, aos prantos, sem conseguir conter suas emoções. Por causa de quê? Ele estava dizendo o quê? O mundo me oprime, doutor. Satanás me faz propostas que eu não aceito, e eu adoeço com esse mundo todos os dias, porque eu não posso aceitar viver assim, porque eu não sou daqui, eu não tenho essa cultura, eu sou do céu. O meu pai não me ensinou a fazer assim, o meu pai celeste não concorda, e eu amo o meu pai celeste. Eu não quero concordar com esse mundo, eu não quero aceitar as propostas. Eles dizem que vai ser mais fácil, eles dizem que eu vou ter até uma carreira melhor, mas eu não posso aceitar. E outra, quem dera parasse nos dois, a carne é covarde. Eu sinto que a minha carne é como se eu estivesse numa trincheira de guerra, e o inimigo está diante de mim, eu estou ali, e eu sei que eu vou ter que encarar as balas, sei que eu vou ter que encarar aquilo tudo ali na minha frente, e a carne é aquele menino chorando no fundo ali, aquela coisa agarrada em mim, dizendo, se rende, é melhor a gente levantar a bandeira branca, nós não vamos conseguir enfrentar essa batalha, e fica ali me puxando para baixo, dizendo, entrega, Satanás dizendo, levante da trincheira que eu poupo a sua vida. Mas ele está esperando com a mira pronta, porque Satanás não faz prisioneiros, ele quer te atacar, ele é mentiroso. É nesse lugar que nós estamos vivendo, irmãos. Eu não consigo entender crentes que não almejam o céu, que não almejam a vida eterna com Cristo, que não tem coragem de se arrancar da sua cidade, seja lá quantos quilômetros for, para ir em direção à nossa cidade celestial. Não consigo entender. Mas essa palavra aqui tem mais para nós. Por que nós devemos ser perseverantes, firmes, abundantes no meio das perseguições? Irmãos, porque outros precisam do nosso testemunho. Verso 4 fala desse testemunho que eles estavam dando. Testemunho, irmãos, a palavra testemunho é martiria. A gente traduz assim, testemunho, fica fraco, porque o português, nesse ponto aqui, ele não dá o que a palavra no grego dá. Porque martiria, você também sabe que tem uma palavra no português. Do que é martiria? O que é martírio? O que é ser mártir? O testemunho, por que eles chamavam de martiria? Porque quando você chegasse num tribunal para prestar o juramento, você está prestando aquele juramento sob as penalidades da lei, sob as penalidades de morte, inclusive. Eu atesto que é verdade, e eu estou colocando o meu pescoço nisso, para defender que o que aconteceu foi assim é que o crente vive o seu testemunho. E ele está dizendo, irmãos, o testemunho de vocês no meio desse sofrimento, essa perseguição, prisões, quem sabe mortes, esse sofrimento de vocês é testemunho
é testemunho poderoso e ele está alcançando as pessoas. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E aqui o apóstolo fala esse testemunho da constância na fé, diante das tribulações e das perseguições. Isso é comum aos santos, irmãos, isso é da nossa vida. Nós passamos. Mateus 5,3 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O mundo precisa do nosso testemunho. O mundo precisa ver que você se arrancou lá da capital do seu país e saiu andando a pé e foi naquela direção, porque você fala assim para o seu filho. Como é que você fala com o seu filho, hein? Depois de 200 quilômetros já de caminhada, faltando 1.100 só para cruzar a fronteira, você fala o que para o seu filho chorando? Você fala: meu filho, nós precisamos continuar caminhando, porque não somos só nós que estamos sofrendo, outras pessoas, outros pais, outras mães, outras pessoas vão ver a nossa caminhada, e eles vão acreditar que eles também precisam se arrancar daqui, eles também precisam caminhar, eles também precisam cruzar todas as dificuldades, até chegar àquele ponto de acolhida, aquele lugar onde eu tenho notícia que lá estão recebendo, estão dando status de refugiado, estão nos dando até condições de ser como um cidadão daquela pátria. Nós precisamos ir para lá, porque aqui é morte. O mundo precisa do testemunho. Ou você vai salgar, irmão, ou você vai salgar, ou você vai ser pisado. Que o versículo aqui fala assim: para nada presta, se não salgar, para nada presta, a não ser para ser pisado. Tem muita gente que está sendo pisado, porque não tem testemunho, porque não testemunha de Cristo, porque camaleão, crente, não existe estranho não, gente. Camaleão, você é o que o ambiente pede. Se você sentar na roda dos escarnecedores, você nem devia estar sentado lá. Já leu o Salmo 1? Mas por que nós devemos ainda ser perseverantes e firmes e abundantes, mesmo no meio das perseguições? Versos 5 até 8 nos diz que é porque Deus julgará todos. Aqui ele diz que, no verso 5, que essas tribulações pelas quais nós passamos, pelas quais os crentes passam, é sinal evidente do juízo de Deus. O que é juízo? Juízo é separação, irmão. Juízo é separar uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Isso é isso, aquilo é aquilo. Juízo de Deus. Quem que aqui diz que vai ser julgado? Todos vão ser julgados. Ah, mas a Bíblia diz, pastor, lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, pastor. Ô irmão, é verdade. Eu quero que você entenda que juízo que é. O juízo sobre o crente não é para ser colocado à esquerda, não é para ser colocado para condenação, é o juízo da separação, porque se você fez juízo, fez separação, você colocou um para um lado, outro para o outro, o crente foi julgado, e ele foi colocado no lado. Esse juízo do crente tem dois tipos de juízo que a gente chama. O primeiro é um juízo remunerativo, é aquele que, como diz a palavra aqui, nós que estamos sofrendo por ser crentes, para manter a nossa vida cristã, nós seremos considerados dignos do reino. E qual que é a qualificação para ser considerado digno do reino, ou seja, ser elegível para o status de refugiado? Já viu isso? Quando a pessoa chega lá naquela operação acolhida, eles vão verificar se aquela pessoa ela está dentro dos critérios
para ser considerado elegível para receber o status de refugiado. Então o que a Bíblia está dizendo assim é que você e eu, lutando pela nossa fé evangélica, diante do Senhor, no juízo, seremos considerados por Ele, porque Ele atribui a justiça de Jesus a nós, por causa do sangue do Cordeiro. Lembra o testemunho que deram? Primeiro por causa do sangue do Cordeiro. Ele vai dizer: eu julguei você elegível para receber alívio, para receber descanso no presente, que nós já recebemos pela fé, mas muito maior no futuro, na volta de Cristo. Apocalipse 21, a partir do verso 9, diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Esse é o juízo remunerativo, de ganho, de bênção, que os crentes receberão. Mas tem um outro juízo, que é o juízo retributivo ou condenatório. Aqui a partir do verso 8, você vê aqui que os que estão promovendo o sofrimento vão receber a paga. Olha, essas palavras são muito duras, mas elas são inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui diz que elas receberão a paga, ou seja, na medida certa. Qual que é a medida certa, irmão? Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Aquele pagamento que eu e você também íamos receber, porque também somos pecadores, mas por causa do sangue do Cordeiro, não. E aí aprendemos a viver em testemunho. Mas eles vão receber a paga pelas perseguições que eles fizeram, pelas suas atitudes, o salário, a separação eterna de Deus. E aqui tem uma descrição, né? Quando e como? Vou ler aqui de novo o verso 6, 7, 8, para a gente ficar com isso bem na memória. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Veja, então, Ele vem dar a paga na medida certa, e Ele então se manifestará. A palavra que é Apocalipse, é revelação, tá? Apocalipse significa revelação. Revelação. No céu, todo olho verá, com os anjos do seu poder, mostrando que Ele vem no seu poderio. Não sei se você se lembra, nas profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, Jesus foi anunciado entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Quem é este que está entrando no jumentinho e tal? E de fato Jesus entrou lá num jumentinho. Aquela postura de um rei entrando na cidade montando num jumentinho significa que ele veio em paz. Jesus veio em paz, primeira vez. Segunda vinda de Jesus, está montado no jumentinho? Não. Apocalipse diz que ele vem montado no cavalo branco e as suas vestiduras estão salpicadas de sangue. Esse salpicado de sangue não é o sangue dele, não. É o sangue daqueles por sobre quem ele está passando na batalha, no furor da batalha, passando por cima e espirrando sangue. Esse é Jesus. Aos que blasfemam, ouçam, esse é Jesus. Aos que duvidam, ouçam, esse é o Jesus que vocês vão vê-lo face a face. Hoje vocês nos batem na cara, mas vocês vão ver aqueles a quem vocês estão ferindo, porque nós também somos corpo dele, somos corpo de Cristo. Quando vocês batem na gente, vocês estão batendo nele, e ele vai dar a paga. Ele vem com os anjos do seu poder, a hoste celestial atrás, e ele vem executar justiça e juízo em chama de fogo. Não queira se encontrar com Deus como inimigo, tomando vingança contra quem? Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Aqui está falando, duas classes de pessoas contra quem o Senhor toma juízo: contra os que não conhecem a Deus.
Atos capítulo 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, corta qualquer outra possibilidade de salvação sem Jesus. Os que não conhecem, não quer conhecer. Os que desprezam o Senhor. Conhecer também é uma palavra que indica relacionamento. Não conhece, não tem relacionamento com Ele. Não ouviram, não querem ouvir. O mundo jaz no maligno. Estes são aqueles que são enganados pelo mundo e que mesmo que as coisas piorem, e as coisas têm piorado para todo mundo mesmo, inclusive para os que estão fora, eles continuam a blasfemar contra Deus. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que Deus vai derramando os flagelos, e eles, ao invés de se arrependerem, eles aumentaram as suas iniquidades, aumentaram as suas blasfêmias. É assim que o mundo faz. Então é sobre esses que Jesus vem passar com o cavalo e tudo por si. Agora tem um outro grupo aqui, que eu acredito que talvez possa amedrontar mais você, para pensar sobre como é que você está levando a sua vida diante de Deus. O segundo grupo são os que não obedecem o Evangelho. João 9,40 diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora vocês dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, eu vejo aqui nesse texto de João, e na ideia do não obedece ao Evangelho, para respeitar a estrutura do texto, que foi escrito em grego, mas com a mente hebraica, você pode dizer que isso é só uma ênfase. Os que não conhecem e não obedecem, é só uma ênfase. Mas eu ainda coloco aqui, ainda considero aqui essa questão de que naquele dia o Senhor dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. E muitos vão dizer: mas quando foi? E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Mas em teu nome fizemos e acontecemos? Eu nunca vos conheci. Porque há uma classe de pessoas que são enganadas pelo seu orgulho espiritual. Elas têm orgulho dos seus feitos na fé. Elas têm orgulho de fazer isso ou aquilo no reino de Deus. E essas coisas entorpecem a sua mente. Por quê? Porque na verdade, no seu coração, elas têm desprezado o Senhor. Na verdade, são pessoas de vida dupla. Na verdade, são pessoas que gostam da religiosidade, mas não conhecem o Deus da glória. E o Senhor vai executar juízo contra eles. Aqui os fariseus é o seguinte, porque Jesus disse: eu vim para que os cegos vejam e aqueles que não... E ele naquela questão dele também curar o cego, e eles entenderam assim, que no que Jesus estava falando, Jesus estava dando a entender que eles eram cegos. Ele disse assim: mas então você está dizendo que nós somos cegos? Eu assim: pois é, mas ia ser tão melhor para vocês se vocês fossem cegos. Mas vocês até sabem, né? Por isso que a situação é pior. Então esses enganados pelo orgulho espiritual, nós devemos nos preocupar, irmão. Será que a sua vida é uma vida de religião? Ou será que você tem realmente temor ao Senhor? Porque conta o que você está fazendo do lado de fora do culto. Irmãos, aqui todo mundo para mim é lindo, ó. Todo mundo aqui está no céu. E você olha para mim e fala que esse pastor também está no céu. Mas quem vê a minha vida 24 horas por dia é o Senhor. Quem vê a sua vida 24 horas por dia é o Senhor. Quem sabe o que você realmente quer ou deseja é o Senhor. Então cuidado. E o que vai acontecer especificamente com os condenados? Verso 9 diz que eles sofrerão eterna destruição. E algumas pessoas querem torcer um pouquinho, pegam esse versículo aqui para falar que os que não forem salvos serão aniquilados, ou seja, vão desaparecer, vão ser, sei lá, derretidos ali, vão deixar de existir. Não, aqui ele diz não destruição, mas eterna destruição. Esse eterna aí modifica a frase.
penalidade de eterna destruição. Quer dizer, que é algo que pode ser classificado como destruição, mas algo que não acaba, é permanente, é contínuo o sofrimento, é contínuo o mal. Por quê? Porque eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse afastamento de Deus é o pior, esse afastamento definitivo. O mundo não sabe, eles acham que está tudo aí é natural, mas a coisa ainda vai se detendo, a operação do inimigo nessa terra, ainda vai se detendo o mal nessa terra, numa certa medida, por causa da igreja, que salga. Mas, quando definitivamente o Senhor separar os seus, só vai sobrar essa massa falida e sem qualquer presença, misericórdia ou ação de Deus. Aí eu vou te falar, isso é o inferno. A questão não é saber se o fogo é literal ou não é literal. Para mim até é menos que seja literal do que seja literal. A questão é o que o fogo dá a ideia da destruição, algo que acaba com você, que te produz uma grande dor, um grande sofrimento. Só que se você pensar nas pessoas pegando fogo, vira cinza, né? Não vai virar cinza, porque se virar cinza era um prêmio. É algo que consome como fogo, destrói como fogo, mas não acaba. A Bíblia diz que é onde o verme não morre, é o verme que come a carne podre, e come, mas assim, mas o verme não morre, e aí não acaba a carne podre. É um estado, o pior estado possível, completamente distante da glória da pessoa de Deus. Então, o que acontece com eles? Isso, sofrerão essa eterna destruição. E o que acontece com os santos? O que acontece com os santificados, né? Não é santo igual a ideia católica de santo, é a ideia daqueles que são santificados, são perdoados, são lavados no sangue do Cordeiro. Eles recebem glorificação. E olha que maravilha esse verso 10, irmãos. Quando vier para ser, olha, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos. Você sabe do que está falando aqui? Sabe quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, na criação, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Você já pensou o que é você? Perfeitamente semelhante a Cristo? Em todas as suas atitudes, você já pensou? Tudo o que você fizer, todas as suas expressões iguais, ou seja, semelhantes, né, a Cristo. A glória de Deus se manifestando através de uma pessoa. No primeiro Adão, antes do pecado, podia-se ver a glória de Deus. Ele era imagem e semelhança, ou seja, ele refletia Deus. Mas porque nós caímos, nós não refletimos com perfeição mais a glória de Deus. A gente tem uns lampejos dessa glória. E nós que estamos no processo de santificação, estamos aí sendo polidos para refletir mais dessa glória. Mas lá, na volta de Jesus, ele disse que ele será glorificado nos seus santos. Ou seja, aqui está falando da glorificação, você tendo o seu corpo glorificado, e quando olharem para você, verão a glória de Deus. Os que creem refletirão essa glória. Isso é maravilhoso, irmãos. O verso 11, aí Paulo faz uma oração, né? Por que você deseja ser glorificado? Imagine hoje, sabe, na sua luta contra o pecado, contra as questões aí que são difíceis para você, que você está batalhando. E se hoje o Senhor transformasse você e todas essas coisas que são da sua carne fossem tiradas, e nunca mais você desejasse qualquer coisa má, e tudo em você de fato desejasse somente aquilo que é de Deus, e você soubesse que todas as pessoas ao
seu redor, porque os ímpios foram tirados. E cada pessoa que você olha, ele está te olhando com os olhos de Cristo, e ele está desejando o bem para você. Não é uma pessoa de quem você tem que se defender, não é uma pessoa que você tem que desconfiar dele, mas é uma pessoa que só está ali para refletir Cristo e encontrar com você, é encontrar com Jesus. Você já imaginou isso? Você deseja isso? O apóstolo Paulo, depois de dizer isso, ele fez uma oração pelos crentes de Tessalônica e por nós também. E ele diz assim, no verso 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? E aí você pode se apegar nisso aqui: que Deus te torne, que Deus vos torne, que o Senhor faça isso, que Deus vos torne digno da vocação que você foi chamado. Ele não somente está chamando você a ser digno da vocação, mas ele está dizendo que Deus está agindo com poder para isso. Então ele está não somente dizendo você deve ser essa testemunha, você deve viver dessa forma, mas ele está dizendo: olha, tem alguém a quem inclusive eu estou orando e eu não paro de orar, para que ele continue operando com o seu poder na sua vida, para que ele torne você uma pessoa digna dessa vocação santa que foi o chamado para a salvação, o chamado para ser filho de Deus. O apóstolo diz que ele vos torne. Nesse processo em que você participa, há uma ação contínua do Espírito Santo. Então ele está clamando que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Verso 12 diz: a fim de que, ou seja, o que vai acontecer se você for uma pessoa cheia do Espírito? O que vai acontecer se Deus estiver atuando assim? Qual o resultado? O nome de Jesus Cristo glorificado em nós e nós nele. Já ouviu alguma vez essa expressão? Deus em nós e nós em Deus. Já ouviu? João 17, oração sacerdotal de Cristo. Jesus orando por você. Você sabia que Jesus orou por você? João 17, verso 22 diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Isso é obra de Deus na nossa vida, irmãos. Que maravilha! O Senhor Jesus antecipando tudo, até o testemunho, dizendo eles vão ser o testemunho por causa desse amor operante neles, porque eu neles, o Senhor, tu em mim, e tudo isso acontecendo por ato de Deus. Ele diz assim: eu lhes tenho transmitido, é ato contínuo, e ainda, sabe, Deus continua fazendo isso. Atos capítulo 14, verso 22 diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Irmãos, mesmo durante essas muitas tribulações, aqui quando diz através de muitas tribulações, não quer dizer que a tribulação salva você, quer dizer que passando através das tribulações, esse Espírito fazendo essa obra em você, levando você até chegada da Canaã celestial. Essa é a obra de Deus, é isso que consola o nosso coração. Então eu volto naquela história do moço que saiu com a família de Caracas, 1.300 quilômetros a pé com a família. O que levaria a ele tomar essa decisão? A fé em uma notícia que ele recebeu, que lá na fronteira
o exército brasileiro está acolhendo as pessoas que chegam, e o governo brasileiro está dando status de refugiado para dezenas de milhares de venezuelanos. A fé nessa notícia leva o pai de família a sair com seus filhos e a não desanimar, e vai dizer para os filhos: não desanima, vamos chegar lá. Eu estou orgulhoso de vocês, meus filhos, porque vocês já caminharam muito e continuam caminhando sem desistir. Enquanto nós passamos pelas cidades, outras famílias vão nos ver andando e vão pegar a estrada também, para que eles não morram de fome nesse lugar, nesse mundo de ilusão. Irmãos, é uma comparação fraca, eu sei, mas para o nosso raciocínio é suficiente. Nós também ouvimos a notícia do Evangelho, de que ao passar por aquela fronteira, talvez seja a fronteira da morte para você, ou a fronteira da volta do Senhor Jesus Cristo, ao passar por aquela fronteira, nós seremos acolhidos pelos exércitos de Deus, não um exército aí armado, aí qualquer, mas os exércitos de Deus, aqueles que serão implacáveis com os inimigos de Deus, eles nos receberão, nos darão acolhida e dirão: é isso aí, seja um cidadão da Canaã celestial. Nós ouvimos essa notícia e nós estamos no caminho. Então eu preciso que você faça a seguinte reflexão agora. O que você precisa pensar sobre a sua vida hoje, meu irmão? Minha irmã, não se apegue a esse mundo, não se apegue às propostas do mundo, nem se apegue ao sofrimento desse mundo, não. Tem gente que está apegada ao sofrimento, está passando o sofrimento. Eu sei, irmão, também estamos todos. Às vezes é um pouco diferente para mim, um pouco diferente para você, mas o mundo é contra nós, Satanás é contra nós, e a nossa carne também joga contra. Nós estamos enfrentando, mas não se apegue, tudo isso vai passar com a volta do Senhor Jesus. Não se apegue, não estranhe as perseguições, as tribulações. Ô irmão, mas eu estou sofrendo isso, passando humilhação, passando por isso, passando por aquilo, fui atingido, a pessoa crente fez mal para mim, me traiu, me isso, me aquilo, nem sei o que eu vou fazer, dentro da própria igreja, dentro da própria família, não estranhe as perseguições. Se você é um cidadão do céu, olhe para Jesus Cristo, coloque a sua fé nele. A sua fé em Cristo vai ativar a sua esperança em Cristo vai te encher de sonhos, e em nome de Jesus e no amor de Jesus você vai realizar a obra de Deus, e você vai passar por todo esse caminho. Ele pode ser de 13 mil, de 130 mil, de 1.300.000.000, sei lá, de quilômetros. O Senhor é contigo até a chegada, e Ele te receberá na glória. Então não se apegue ao mundo, e não estranhe as perseguições e as tribulações. Vai lá ler Tiago, para você ver que como Deus está trabalhando para o seu bem através das tribulações. Viva uma vida digna do chamado, e almeje a glória de Deus refletida na sua vida. Irmão, o chamado de Cristo para a sua vida, no meio de tudo isso aí, não é coisa de você desonrar. Não é para você banalizar. A graça não é barata. É de graça para você, é de graça para mim, mas custou e custou o sangue de Jesus, custa a intercessão de Cristo, custa a intercessão do Espírito, custa a pessoa do Espírito Santo mexendo com esse lixão que muitas vezes é o nosso coração, esse aterro sanitário que precisa ser removido para tirar as tranqueiras até que se torne uma terra fértil. Tem custado. Nós não podemos, irmãos, continuar jogando lixo, continuar jogando tranqueira em cima desse solo onde o Senhor quer ver nascer a semente que Ele plantou. Nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual, pelo testemunho de Cristo, por uma vida santificada na presença do Senhor. Nós temos que saber que esse custo é pesado, que o Senhor Deus é sério,
e que vai ter sangue respingado nas vestes dele quando ele chegar. Nós não podemos negligenciar essa graça. Como eu tenho visto pessoas tratando a graça como uma coisa banal. Gente que acha que, desculpa aí, Jesus, está tudo resolvido. Cuidado. Eu não julgo você. Para mim, irmão, eu lutarei por você até o fim. Para mim você é um crente, mas Jesus sabe. Jesus sabe, não esqueça disso. Jesus sabe. Tenha temor e se quebrante na presença de Deus. Eu peço a Deus, tenha misericórdia da minha vida, que eu não seja um iludido pela religião, que eu não seja um iludido para chegar no final das contas contando vantagem até para o Senhor. Senhor, mas então não, eu fiz isso, fiz aquilo, como assim? O Senhor está sendo injusto comigo? Vai para o quinto dos infernos, que é o que Jesus vai dizer, só com outras palavras, né? Apartai-vos de mim, malditos. Cuidado, tenha temor, se quebrante diante do Senhor, peça perdão e peça para Ele te dar essa graça de viver esse testemunho, essa vida digna. Irmãos, e por fim, vamos viver essa igreja perseverante, essa igreja firme, essa igreja abundante em amor, mesmo no meio das perseguições. Cada um de nós podemos ser esse crente superabundante. Por que você pode? Porque Ele faz, lembra que eu li aqui no começo do culto, verso 24, capítulo 5, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Senhor, Senhor, quanta tribulação, Senhor, quantas lutas. Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, Senhor, da nossa igreja, tem misericórdia de nós. Nós somos o povo do Senhor, somos esse povo que está atravessando essa caminhada como peregrinos e forasteiros que nós somos nessa terra, porque a nossa pátria não é esse lugar, nós não somos desse lugar, nós não acreditamos em nenhum tipo de sistema humano que possa dar solução para o homem, solução para a vida. Nós cremos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós cremos nas promessas eternas, nós cremos no céu, nós cremos em uma cidadania superior, que é a cidadania do céu. Antes de ser qualquer coisa, nós somos do céu, e nós precisamos da Tua graça, Senhor Deus, porque de fato somos atingidos, de fato, Senhor Deus, nós sofremos, de fato, Senhor Deus, nós somos surpreendidos, de fato, Senhor Deus, muitas coisas se levantam contra nós, e nós sabemos que ainda enfrentaremos outras, mas nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos olhando para a Tua promessa, nós estamos olhando para o que o Senhor falou, e o que o Senhor falou, como desde o princípio o Senhor disse, haja luz e houve luz, o Senhor diz, e assim é, e o Senhor tem nos dito que estaremos contigo, ó Deus, naquele dia, não para sermos pisados, mas nós nos encontraremos nos ares com o Senhor, e viremos junto com o Senhor, nesse grande dia, o dia do juízo de Deus. Nós estaremos ao teu lado e não contra o Senhor nos garantiu isso por meio da cruz, pelo sacrifício de Jesus, e o Senhor opera com o teu Espírito Santo ainda hoje, para que nós vivamos uma vida digna do chamado que o Senhor nos deu. Senhor, perdoa então os nossos pecados, perdoa quando nós não refletimos a Tua glória, Deus, perdoa quando nos apegamos às coisas do mundo, perdoa quando nós, Deus, não testemunhamos do Senhor, perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas como povo, como igreja, como indivíduos, e nos ajude a sermos testemunha do Senhor, nos ajude a amar uns aos outros com um amor superabundante, Deus, nos ajude, Deus, a cuidar uns dos outros, Deus, Senhor, nos ajude a manter firmes a fé naquele que prometeu e que também fará. Obrigado, Senhor, pelo Espírito do Senhor, que nos assiste na nossa fraqueza, Deus, e que nos ajuda nessa caminhada e que garante a nossa perseverança. Deus, abençoa o povo do Senhor com aquela bênção, Deus, que a graça do Senhor Jesus,
que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Nós vamos nos ver lá, tá bom? Na glória. Pode ser que, não sei se a gente se vê daqui a 15 minutos, mas na glória nós vamos nos ver, tá bom? Ó, na quinta-feira, não perde essas pregações não, tá? Ó, quinta-feira, eu sei que tem limitação de número aqui, mas vai lá no Facebook, se você não conseguir, na quinta, vai lá, nós vamos pregar um assunto complexo aí, que é a questão do anticristo, nessa quinta-feira, e seguimos em frente aí, irmão. Se você for diligente, você vai ser bem alimentado, você vai se fortalecer, e você vai estar preparado para a volta de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, vão em paz, no nome de Jesus.